Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje é 16 de dezembro de 2025 e na data de hoje, simultaneamente, né, na zona da Mata Norte e na zona da Mata Sul do nosso estado, tivemos dois associados, dois atiradores esportivos, sendo conduzidos à delegacia sob a alegação de que estariam em descumprimento à norma, portanto, estariam cometendo o crime do porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido e uso restrito, no outro caso, cada um ali com suas especificidades, né? Nós vamos usar essa situação para alicerçar aqui uma conversa sobre as eventuais, né, as consequências de eventualmente o atirador vir a desrespeitar as normas que regulam o tiro esportivo. Não que no caso concreto tenha havido, tá, mas apenas para que sirva de suporte teórico aqui para a nossa conversa, tá bom? Antes, alguns recados importantes. Estamos aí, cada dia mais próximos do dia 27 de dezembro, que é o limite para que você faça, registre, né, suas habitualidades do período 24 ou 25, tá? Então, não percam essa janela de tempo. Infelizmente, muitas pessoas vão ser prejudicadas por não conseguirem realizar de algum modo as habitualidades dentro do período, tá? Muita atenção a isso. Façam suas atualidades, visitem os nossos clubes parceiros, né, seus clubes de filiação, e estejam aptos, né, às renovações, ao enfrentamento do que será 2026. Tá? Um outro recado rápido, vou ver se eu coloco aqui para vocês o nosso card. Eu lembro a todos que a nossa filiação, renovação e a antecipação de anuidade estão com valores promocionais até o final do ano. Então, por favor, entrem em contato com o nosso administrativo, regularizem-se ou simplesmente nos ajudem, né, nessa fase tão aguda, antecipando suas renovações, ok? Vamos lá. Os fatos em si dessas duas ocorrências serão aqui apenas trazidos como suporte para que nós possamos entender as eventuais consequências. E claro, nós não vamos identificar os associados, né? Mantendo, portanto, o respeito à imagem de cada um deles, tá certo? Primeiro recado, dentro desse tema, desse escopo a que se destina esse vídeo, é lembrar, ressaltar ao máximo que o tiro esportivo em nada se confunde com a utilização de armas para defesa pessoal. Nós temos acesso às armas de fogo como ferramentas, como instrumentos para a realização do nosso esporte, tá? Claro, não estou negando a eventual possibilidade de um uso em legítima defesa, não se trata de afastar, em teoria, essa possibilidade, mas de ressaltar que nossa obrigação é o cumprimento estrito, não só da 10.826, que é a lei que serve de fundamento para todo esse ordenamento, mas principalmente das normas infralegais, né, como é o caso do decreto 10.030 de 19, que traz textualmente ser ilícito administrativo a utilização de arma de tiro esportivo com a finalidade defensiva, tá bom? Não que seja o caso das ocorrências de hoje, mas isso é algo que nós precisamos ressaltar ao máximo sobre as ocorrências, tá? Vamos focar em uma delas, que é algo que tem ocorrido, infelizmente, com certa frequência, digamos assim, já que no último mês, nesse mesmo local, com as mesmas características, nós temos duas ocorrências, que o entendimento ou a interpretação por parte da Polícia Militar de forma extensiva ao que está previsto na instrução normativa. Nós sabemos que hoje o atirador esportivo tem que transportar suas armas desmuniciadas e as munições separadas, acondicionadas em local próprio para transporte. A norma não diz o que é um local próprio para transporte, tá? Podendo ser uma caixinha colmeia, um case, uma bolsa, mas simplesmente demonstrando ali que a munição não está acoplada, né, à própria arma, ou seja, que a arma está desmuniciada. Pois bem, ao ser parado numa blitz policial, o associado foi questionado sobre a existência ali de arma de fogo e explicou que era atirador, que estava voltando do clube, tá?
Assim como o caso que ocorreu há 20 e poucos dias, o atirador já tinha ali consigo documentação vasta que demonstrava que ele há pouco tempo estava no clube, que estava, portanto, retornando ao seu local de guarda, mas o policial entendeu pela condução, observando que, no entendimento dele, isso seria um desrespeito à norma, que as munições estavam próximas ao atirador. Tá? Ou seja, são interpretações extensivas da norma que levam um cidadão de bem a ir a uma delegacia. Hoje, graças a Deus, o nosso corpo jurídico fez o atendimento e, inicialmente, havia já a decisão comunicada ao advogado de que ele seria autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e que, portanto, ficaria à disposição da audiência de custódia, que só ocorreria na data de amanhã. Ou seja, que ele dormiria preso junto com traficantes, com criminosos, para aguardar uma audiência de custódia, onde seria decidido, portanto, as consequências futuras aí dessa condução. Depois de um bom debate, de uma tentativa de elucidar os fatos, comprovando-se que estava realmente voltando da sua atividade esportiva, com vídeos, inclusive, dele no stand, né, com horas antes. Agradecemos, inclusive, o apoio do Clube de Tiro, que buscou baixar essas imagens, encaminhou, portanto, o termo de declaração de que o atleta estava fazendo a habitualidade, mas o foco da análise jurídica ali era realmente se havia ou não crime, porque as munições, estariam próximas ao atirador, né? E, graças a Deus, houve, ao final, o entendimento da delegada, né? E a gente agradece que exista pessoas que se dispõem a analisar de forma técnica, sem assodamento e principalmente sem viés político, evitando-se que pessoas de bem possam vir a sofrer consequências tão terríveis, né, que é ficar preso em virtude da prática do esporte sem estar cometendo de fato nenhum tipo de crime. Eu vou, inclusive, aqui, vou mostrar aqui uma parte do despacho da delegada. Ela frisa aqui que a arma, né, as armas, ele estava com 2 armas, estavam desmuniciadas, que as munições encontravam-se separadas, que não houve qualquer conduta ameaçadora e que o conduzido detinha autorização para o trânsito da arma e que, eventualmente, aí a irregularidade constatada poderia se referir ao modo de acondicionamento, né? Ressaltando, claro, que não existe previsão legal específica detalhando de como é que se dá esse acondicionamento. Parabéns à Polícia Civil, à delegada que certamente estuda esse tema. Ela faz referência em seu despacho de que não houve delito, né? E por ausência de fato típico, ela estava ali não autuando em flagrante o associado. Ela faz referência, dizia eu, a um julgado do STJ, ou seja, demonstrando realmente conhecer da matéria. Lamentavelmente, nem sempre é assim. Há cerca de 20 dias, um atirador, não associado à CP, nas mesmas circunstâncias, no mesmo local, foi conduzido pela mesma fundamentação, ou seja, que as munições não estariam acondicionadas num local próprio para transporte. E, infelizmente, nesse outro episódio, ele foi conduzido à delegacia de plantão, onde foi lavrado o flagrante delito e o cidadão dormiu preso, foi solto apenas na audiência de custódia e terá um problema e um processo a responder e buscará demonstrar a ilegalidade de sua prisão. Tá? Então, esse fato traz para a gente aqui a necessidade de esclarecer as eventuais consequências. No caso da zona da Mata Norte de hoje, a consequência foi outra. O delegado entendeu que, em virtude da forma como a munição estava junto ao armamento, ou seja, o armamento estaria, segundo essas primeiras apurações, municiado, o delegado entendeu pelo flagrante delito, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
E aí, quando a arma é permitida, o delegado, arbitra uma fiança. Então, essa é uma das consequências. Arbitrou a fiança, recolheu, está em liberdade, acabou? Não. Você vai ter sua arma apreendida e vai responder um processo pelo crime de porte legal de arma de fogo. Se o delegado, assim como ocorreu 20 e poucos dias atrás, nesse outro caso que mencionei, entende que houve crime e a arma é de uso restrito, a consequência inicial é a detenção ali até a audiência de custódia, que ocorre em até 24 horas após a prisão. Tá? Então, é uma outra consequência possível. O delegado entender que houve crime, lavrar o flagrante, e aí vai ter um processo para responder e buscar demonstrar que não houve crime. Mas isso na esfera já judicial, o que vai levar um bom tempo, um bom desgaste e, claro, também um bom dispêndio financeiro. Né? Outra consequência possível é o delegado ou a delegada, em virtude da dúvida se ocorreu ou não o delito, lavrar um termo denominado VPI, que é uma verificação preliminar de informações em que ele vai posteriormente decidir, sem a emoção, o calor ali da emoção e a falta de informações precisas, ele vai decidir posteriormente se houve ou não crime, e aí sim ele vai determinar a abertura de um inquérito, se entender que houve crime, ou o arquivamento do VPI. Tá? Uma outra possibilidade, num grau mais elevado de certeza, mas ainda não uma plenitude de convicção do delegado, ele pode determinar a abertura de um inquérito por portaria, e aí o indivíduo vai responder aquele inquérito, que eventualmente virará ou não um processo criminal. Então, cada caso pode trazer uma gama enorme de consequências, tá? E claro, o que a gente tem que ter em mente é que é necessário cumprir as regras, mas num caso como esse, em que a condução foi indevida, e nosso jurídico também entende que essa outra, a que me referi há pouco, também teria sido indevida, né? Nesses casos, a gente tem que combater o erro, tá? Para que as pessoas, as autoridades públicas, não continuem conduzindo o cidadão de bem por uma interpretação extensiva do que está previsto na norma. Tá? A norma autoriza o transporte das armas e munições, desde que as armas estejam desmuniciadas, para o treino e competição. E assim tem que ser. Tá? Em virtude desses dois casos lamentáveis de condução pelas mesmas circunstâncias, dos mesmos locais, é que inclusive nós vamos buscar, junto com o apoio político, né, dos deputados que tanto nos apoiam aqui, o deputado Meira, Coronel Meira e o Coronel Feitosa, vamos buscar nos reunir com o comando dessa polícia militar específica para evitar essas interpretações extensivas. Nesse caso de hoje, o nosso jurídico atuou e, graças a Deus, o entendimento da delegada foi perfeito, mas vejam que num caso com circunstância idêntica ou muito similar, há pouco mais de 20 dias, houve a detenção, né, durante um dia de um cidadão de bem que ficou para audiência de custódia. E também nos policiarmos ao máximo para cumprirmos sempre toda a regulamentação do nosso esporte. Ok? Vamos sempre seguir vigilantes, observando ao máximo as normas que regulam o nosso esporte, né, aquilo que a gente ama fazer, mas também firmes, lutando para que injustiças não sejam cometidas. Tá? Então, fica aqui essas informações para que sirvam de conhecimento a todos os nossos associados. E, mais uma vez, muito obrigado a todos e fiquem com Deus.